Com a permissão de Hashem, vamos começar a nossa aula de hoje sobre esse tema mais do que importante, mais do que elevado, mais do que místico também, mais do que milagroso, a história da vida do Rav Ovadia Yosef, o maior rabino, líder da nossa geração, sendo ele o maior líder sefaradi da nossa geração, e também o rabino que é o terror dos reformistas, é o rabino que é o terror dos terroristas muçulmanos e é o rabino que é o terror de todos aqueles que querem montar impérios de maldade, de reformismo ou enganar o povo. Todos eles odeiam o tzadik grandioso Rav Ovadia Yosef. Vamos aí, pessoal, começar esse rabino que nasceu em Bagdá, no Iraque, cidade aí principal, da onde continha a sua comunidade judaica na Babilônia, né, que Iraque foi chamado depois pela divisão de americanos e ingleses do Oriente Médio e outros locais, mas o verdadeiro nome do lugar é Babilônia. E lá o Rav Ovadia Yosef nasce em Bagdá, no Iraque. E não só isso, como ele nasce 2 dias depois, após a morte do filho do Ben Ishai, da qual o Ben Ishai tinha falecido 2 dias antes, tá bom, do nascimento do Rav Ovadia. Por que eu estou falando filho do Ben Ishai? Muito obrigado, Beto, cafezinho com leite maravilhoso. Por que eu estou falando aqui sobre o Ben Ishai, cabalista do Iraque? Que vocês vão ver logo a conexão entre o maior cabalista do Iraque, Ben Ishai, famoso, e também a ligação dele com o Rav Ovadia Yosef. Bom, pessoal, ele foi lá ele nasceu em 1920, tá bom, 24 de setembro de 1920, ele foi o filho primogênito do seu pai, grande rabino do Iraque, Rav Yaakov, e a sua esposa, Rabbanit Gurdia, que tiveram o mérito de ter como seu filho primogênito, esse da qual a gente chama de anjo da Torá, representante da Torá na terra durante uma geração inteira, Rav Ovadia Yosef. Quando ele completou 30 dias de vida, por ser o filho primogênito, foi feito então a ele o Pidyon Aben. É uma reza especial para resgatar a necessidade que ele teria para o Beit HaMikdash trabalhar. Como hoje em dia não existe o Beit HaMikdash, então todo filho homem que nasce primogênito, parto normal, enfim, tem algumas pré-condições que não é o momento ideal para estender sobre o assunto, se faz o Pidyon Aben, tá bom? E quando foi feito o Pidyon Aben, foi o mesmo dia que faleceu um imenso rabino, o maior rabino do Iraque, que era chamado Rav Yaakov Haim. Por que eu estou falando Por que eu estou trazendo isso? Porque é sabido pela Kabbalah que quando Hashem ele quer equilibrar as gerações, ele faz com que no dia que faleça um grande tzadik da geração, naquele mesmo dia nasça outro que vá substituí-lo, tá certo? Então é muito interessante ver que no dia que foi o Pidyon Aben, que é quando a gente realmente ganha brahá do nascimento, a brahá está sendo resgatado do trabalho do Beit HaMikdash, não que é ruim trabalhar no Beit HaMikdash, mas ele está destruído, então não tem como trabalhar. Hoje em dia, eu sei, porque não é o áudio principal. Não é o áudio principal. Pessoal, quem puder vai indo para o Facebook, porque o áudio do YouTube, ele tá um áudio, não é o áudio principal, então um áudio problemático. Tá bom? Vão para o Facebook, todo mundo, para a gente se encontrar aqui. Peço desculpas, vou tentar resolver esse problema que apareceu do nada. Pessoal, e aí, o Rav Ovadia Yosef, quando ele tinha 4 anos de idade, o que acontece é que a família dele toda decide ir andando para Israel. Tá? 1924, o mandato britânico em Israel, e a família decide querer vir andando para Israel. Então eles atravessam aí viagens muito perigosas, tanto pelo deserto do Iraque, quanto pelo deserto da Jordânia, passam por poucas e boas e chegam em Israel. Então eles são uma família muito pobre, eles moram em Beit Israel, um bairro de Jerusalém, numa casa muito pequena, passando por muitas dificuldades financeiras, mas Baruch Hashem, chegando então em Jerusalém. O Ovadia Yosef, o pequeno Ovadia Yosef, com 4 anos de idade, vai estudar na Yeshiva Ben Zion, com um rabino muito renomado da época, Rav Natan Salem, e também o Rav Shlomo Abu, grandes rabinos que ensinavam em Jerusalém, e ensinavam de forma muito forte e fixa o
Rav Ovadia Yosef, pois percebiam que desde os 3 anos de idade ele apresentava uma diferença imensa para com as outras crianças. Ele demonstrava um amor mais anormal pelo estudo de Torá e não por brincar. Ou seja, começou a demonstrar estranhezas para uma criança dessa idade. Tá? Ele é uma criança que indagava muito e sempre com muita base. Tudo que ele indagava para o nível de uma criança não era normal, então ele indagava para que dessa forma fosse ensinado a Torá. Ele indagava tudo que aparecia pela frente com o maior nível espiritual de sabedoria. Desde pequenininho as pessoas percebiam isso, eu ficava, caramba, a Katana Ze Gadol Yeh, esse pequeno vai ser um dia grande, tá bom? O pai do Rav Ovadia Yosef, tá, Rav Yaakov, ele abriu uma loja em Jerusalém, onde também era muito apertado a estabilidade financeira deles, mas tudo que sobrava, e às vezes até repartia deles, eles ajudavam os pobres, ajudavam os estudiosos da Torá, e o Rav Ovadia Yosef cresceu vendo uma família de estudiosos de Torá em Jerusalém, de uma família grandiosa da comunidade judaica do Iraque, aprendendo como lidar, como ajudar os pobres, como falar com as pessoas, como ser uma pessoa doce, fora o seu nível imenso de inteligência. E aí, pessoal, o que acontece é o seguinte, o Rav Ovadia foi estudando nessa yeshiva desde os 4 anos, após 2 anos, com 6 aninhos de idade, ele começa a escrever os primeiros comentários deles, inteligentes até para adultos, que liam e às vezes não entendiam por completo, a sua primeira escrita e o primeiro comentário sobre a Torá, com 6 anos de idade. Pessoal, isso na nossa geração. Não estou contando história de 1000 anos atrás. Nossa geração. E aí, ele com 9 anos de idade, escreveu de fato o seu primeiro trabalho de explicações sobre Humash, sobre a Guemará, 9 anos de idade. E muito mais complexos, muito mais completos e muito mais difíceis de ser entendidos por aqueles que não estavam tão acostumados com o estudo de Torá. Com 13 anos de idade, ele já foi para a Yeshiva Porat Yosef, uma yeshiva que fica em frente ao Kotel, Muro das Lamentações até hoje, a maior yeshiva do costume sefaradi até hoje em dia, e 13 anos de idade era muito novo. Muitas pessoas iam com 16, com 17 e com muita dificuldade. Ele com 13 já foi chamado para, por favor, estudar na Yeshiva Porat Yosef. Lá nessa época da Yeshiva era muito pobre, não tinha luz à noite. As pessoas, quando anoitecia, caía o sol, subia a lua, as pessoas, as crianças, os adolescentes, saíam e se espalhavam pelos postes. Cada 2 ou 4 alunos ficavam estudando abaixo de um poste, espalhados pela cidade, para estudar a Torá a noite toda. Não tinha muito o que comer. Na Yeshiva do Rav Ovadia Yosef, o que se dava de forma geral, não estou dizendo que todo dia era isso, mas praticamente sempre era isso, durante o dia todo se dava um pão árabe, pita, um ovo cozido, e um potinho pequenininho assim de iogurte, aquele labna. Labna, que os sefaradim estão acostumados no árabe, é aquele iogurte coalhado, aquele leite coalhado, que é só aquele iogurte ácido. Isso que se comia pro dia todo. Imagina uma criança de 13 anos, que normalmente criança tem muito mais fome, adolescente, você tem isso para comer durante o dia todo. Divide aí, café da manhã, almoço, janta, não tem dinheiro, não tem como comprar. E ele, na época, ele era uma pessoa muito estudiosa, logo foi colocado como braço direito do Rosh Yeshiva, do rabino-chefe da maior Yeshiva, do Porat Yosef, com 13 anos de idade. Quem era o grande rabino? Rav Ezra Atiya. Quem está acostumado a estudar Torá, ou quem é sefaradi, está muito acostumado a ver os grandes livros de Alahá, explicações sobre a Torá, desse grande rabino, Rav Ezra Atiya. E o Rav Ovadia Yosef, que ainda era um jovem de 13 aninhos, era colocado durante o ano inteiro como braço direito desse grande Rav, já mostrando aí que ele promete já no presente e que dirá no futuro. Pessoal, quando ele completa 17 anos, ele recebe o título de rabino de Israel. Agora, para receber um título de rabino em Israel, com 17 anos, por Rav Ovadia, eu não estou brincando, estava atrasado. Ele já poderia ter recebido com 12, com 13 anos como rabino. Mas não era o normal, querendo ou não, é muito novo, é muito criança. Então se esperou até os 17 anos para fazer mais sentido e ele logo recebeu
o título de rabino. Nessa época, com 17 anos, ele já tinha terminado o estudo sobre toda a Torá oral, sobre toda a Guemará, sobre toda a Alahá, sobre todo o Tanar, que são os 24 livros da Torá escrita, já escrevia muito sobre a Torá e escreveu sua primeira obra oficial, tá? Que foi o Yabia Omer, sobre o Tratado de Orayot, que é um tratado da Guemará da Torá oral. Ele escreveu um livro da qual ele chamou de Yabia Omer, que é uma coisa que está escrito no Terrilim, e é um estudo da qual ele vai começar a dar trazer perguntas e dar respostas alongadas sobre qualquer tema da Torá. Tanto que esse Yabia Omer começou com um livro. Depois não sei se hoje são 16 ou 17, mas livrão desse tamanho, com letra miúda. Daria em 200 livros se fosse com letra grande, como hoje em dia é feito, tá? Só para encher página. E lá, nesse Yabia Omer, que até hoje existe, é um livro que ele pega qualquer pergunta sobre qualquer assunto e responde longamente, trazendo todas as bases da Torá, desde a Torá escrita, Torá oral, Kabbalah, rabino da Itália falou isso, rabino da Iugoslávia falou isso, de qual época, como. É uma assumidade de memória de grandeza do estudo de Torá. Estamos falando de 17 anos de idade. Pessoal, o que aconteceu? Ele não tinha dinheiro para publicar o livro. Ele tinha em mãos, mas não tinha dinheiro para publicar. Então, o que ele fez? Ele foi lá e fez o seguinte, ele pediu, ele parou de usar dinheiro para transporte, mesmo que ele morava longe, tinha que andar aí mais de 1 hora diariamente de volta para estudar Torá, e ele começou a pegar o dinheiro do ônibus para publicar o livro dele. Ele ia normalmente para Yeshiva diariamente, com quem? Com Rav Ben Zion da Bashaul, que foi o grande rabino sefaradi da geração passada, muito amigo do Rav Ovadia, tinha um nível de sabedoria parecido. E também ele ia para Yeshiva diariamente andando com o Rav Mordechai Elial, aquele que foi o mais amado pelo Baba Sali, escolhido também como rabino-chefe de Israel. Também o Rav Ovadia foi rabino-chefe de Israel, que estamos falando hoje. E o Rav Mordechai Elial, aquele que eu também tenho uma aulas sobre sábios do povo judeu, assista essa aula no meu canal do YouTube. O Rav Mordechai Elial também um monte de milagres. Ele era amigo do Rav Ovadia, iam e vinham diariamente na Yeshiva de Jerusalém. E aí, pessoal, é o seguinte, o que aconteceu? Foi passando um pouco dos anos e chegou no Holocausto, entre 39 e 45, na verdade, o Holocausto mesmo 41, mas a Segunda Guerra Mundial, entre 1939 até 45. E você sabe que Hitler, ele junto com o Mufti de Jerusalém, o Mufti de Jerusalém era o Sheik, representante muçulmano de Jerusalém, que já queria destruir o povo judeu junto com Hitler. Esse papo de que os muçulmanos radicais só querem destruir o povo judeu por causa da independência de Israel é mentira, porque a independência de Israel só foi em 48. Eles já queriam, junto com Hitler, destruir o povo judeu em 41, quando o judeu não tinha nem dado nem qualquer mínimo motivo para ódio. Tá, vou deixar isso claro. E aí foi dado um veredito sobre a solução final para destruir o povo judeu. Isso lá na época Hitler já tinha conseguido pegar a Tunísia, Argélia, Marrocos, e já estava chegando próximo ao Egito e Israel, onde alguns coronéis amandos do Hitler e também do mandato britânico começaram a realmente a pressionar a vida dos judeus em Israel. Uma das coisas era começar a perseguir os judeus religiosos ou com muita aparência judaica, como a kippah, o tzitzit, né, a barba. E o Rav Ovadia nessa época falou para ninguém ter medo, que não era para ter medo de Hitler e dos nazistas, era para continuar estudando Torá normal. Ele mesmo, Rav Ovadia, dava suas aulas e falava, não é para ter medo, é para aumentar em Torá, em Tzedakah, em Teshuvah, em arrependimento para Hashem, e acabou. E vamos estudar a Torá. O Rav Ovadia era sem medo. Pessoal, vocês vão ver quantas histórias tem que ele não tinha medo. Quem está ao vivo, fala amém. Toma alguma coisinha, você comigo também, para a gente comer alguma coisa gostosa nesse estudo. Tanto você que está ao vivo, tanto que você que está na gravação. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, she'akol niyeh b'dvaro. Baruch Hashem. Galera, durante o Holocausto houve aí, né, os chamados 200 dias de medo, onde Israel estava em pânico, não sabendo se ia ser invadido pelas forças aliadas de Hitler ou pelas próprias forças de Hitler. O Rav Ovadia falava que não era para ter medo, era para continuar estudando Torá, fazer mitzvot, que isso era a nossa proteção. Ou seja, não é um rabino que só fala de Torá, né? Assim bonito, quando está tudo bem. Mas quando está tudo mal, ele só corre, foge e vai embora. Não, é um rabino que não importa o nível de periculosidade que apareça, a Torá e as mitzvot continuam sendo a coisa mais importante do mundo. E acabou.
Tá certo? Pessoal, e aí o seguinte, ele com 23 anos casou com Margalit, uma grande tzadeket que dava toda a força do mundo para ele, mas de modo fenomenal, para ele publicar os livros. Falava, Rav Ovadia, falava para o marido, Rav Ovadia, não fica me dando anéis e joias em Shabbat ou Yom Tov, para Shabbat e Yom Tov, não fica toda hora só me mimando, aproveita o dinheiro pouco que a gente tem e vai publicar livros de Torá, vai ensinar Torá para o povo judeu que estão precisando. Eu me abstenho de ficar recebendo toda hora presentes. E aí, pessoal, ele com 23 anos casou. Como ele acabou de casar, e a pessoa quando casa ele está completo, ele logo foi chamado para participar do Conselho de Juízes de Jerusalém. Quando ele foi chamado para ser do Conselho de Juízes de Jerusalém, ele já veio com muitos livros escritos, com muita sabedoria, com uma memória inefável. A memória dele era conhecida por ser aquela chamada memória fotográfica, tá bom? E a gente vai falar daqui a pouco de algumas coisas. Quando ele era jovem, ele acabou desenvolvendo, eu tenho aqui um quadro ou outro do Rav Ovadia Yosef na minha casa, e é famoso a foto do Rav Ovadia com óculos escurecido, como essa mesma foto que eu coloquei na propaganda da aula de hoje. Isso se deve ao seguinte fato. Desde que o Rav Ovadia era pequenininho, desde o Iraque, eles eram muito pobres. Eles não tinham dinheiro para comprar livro de Torá. Então, o Ovadia, o pequeno Ovadia Yosef, desde criança, ia nas lojas e falava para a pessoa, olha, por favor, eu não tenho dinheiro, eu não posso comprar o livro. E eu sei que se eu ficar estudando o livro na tua loja sem comprar, é roubo. Mas eu queria pedir, por favor, a tua permissão para eu estudar um pouquinho de Torá na sua loja, mesmo que eu não compre. Eu quero a sua permissão. Desde criança. Obviamente, coração judeu falavam pode, e ele estudava a Torá. Só que ele, para não ficar chamando a atenção dos outros compradores, mostrando que ele lê, mas não compra, para não ensinar errado para os outros, ele ia para o porão, ele ia para os locais baixos da loja. E sempre ficava em locais escuros estudando Torá. Isso, ao longo dos anos, fez com que o olho dele ficou muito sensível à luz, e é devido a isso que aparece o famoso óculos escuros no Rav Ovadia em praticamente qualquer foto e quadro. Os olhos dele todos estavam purificados e elevados de Torá, pessoal. E aí, galera, ele foi chamado pelo Rav Uziel, que foi um dos grandes rabinos-chefes de Israel, e o Rav Uziel chegou para o Rav Ovadia e falou, olha, seguinte, a gente precisa salvar os judeus do Egito. Os judeus, tanto lá no Cairo quanto em Alexandria, os judeus estão se assimilando, estão começando a perder Torá. Vai e salva eles. O Rav Ovadia, então, em 47, foi viajar para ser o rabino-chefe do Egito, com 23 anos de idade, para ser o rabino-chefe do Egito, uma das maiores comunidades, com muita pessoa importante, muitos empresários, coisas erradas acontecendo, e ele enfrentando esse desafio. Inclusive, a minha família veio do Cairo, depois foi expulsa, pessoal. As pessoas pegavam e começavam a vender carne que não era kasher, fingindo ser kasher, e isso era um acordo entre os judeus não religiosos e também não judeus que não se importavam, nem o judeu não religioso e o outro, e começavam então a vender carne taref, ou seja, carne, qualquer animal que não era kasher, fingiam que sim era kasher e vendiam para a comunidade religiosa, os judeus ortodoxos, que eram enganados. Quando o Rav Ovadia ficou sabendo disso, ele mandou parar a palhaçada. Só que era máfia grande. Era gente que mexia com milhões de dólares, gente que mexia com máfia, com arma, com maldade, com tráfico. O Rav Ovadia falou, o que importa se mexe com tráfico? O que importa se mexe com arma? Eu estou mandando parar agora. E começou a pegar o nome dos responsáveis por essa maldita máfia que enganava muitos judeus comendo todos os dias não kasher. E o Rav Ovadia pegou o nome de cada um, disse que não vai mais trabalhar com isso e deu o nome desses mafiosos para o Tribunal de Jerusalém para que fosse de alguma forma, né, afastado dessas pessoas. Bom, os mafiosos souberam e juraram o Rav Ovadia de morte. O Rav Ovadia falou então que era só tentar. Você quer me matar? Tenta então. Tenho certeza que não vai conseguir. E ele não tinha medo nenhum. Era Boter Bashem Hesed Sovevenu, como o Terrilim, o Salmo fala, aquele que confia em Hashem, somente bondade o envolve. Ele não tinha medo, ele só tem que temer a Hashem. Tentaram matar o Rav Ovadia Yosef muitas vezes, não conseguiram. Tentaram tacar gasolina com fogo, que era uma forma antiga de matar pessoas, não conseguiam. Acertavam a pessoa errada, não conseguiam. Ele rezava todo dia numa sinagoga, um dia ele não rezou naquela sinagoga, acertaram o cara errado, que graças a Deus depois ficou curado. Depois tentaram matar, não acharam. Depois tentaram em casa, ele não estava. Depois tentaram na rua, na hora que ele passa,
Logo nesse dia ele passou por outra rua. Enfim, até que chegou um momento que um dos chefes da máfia pegou a arma e falou: a gente sabe onde ele mora, eu vou lá e vou matar ele. Chegou, bateu na porta, quem atende é uma das filhinhas do Rav Ovadia Yosef e fala: papai está estudando Torá, pode entrar. O mafioso falou: tudo bem, eu quero fazer uma pergunta de Torá para o Rav Ovadia. Quando chega esse mafioso no quarto do Rav Ovadia que ele está estudando, está o Rav Ovadia estudando com outro rabino. Esse mafioso vem, aponta a arma e fala: eu sou a pessoa que você está atrapalhando a minha máfia. E você, vamos acabar com essa história agora. E aponta a arma para ele. O Rav Ovadia dá um sorriso e fala: para quem tem um mundo pequeno como o seu, faz muita diferença me dar um tiro. Para quem entende que esse mundo é só um corredor para o mundo vindouro, tenta a sorte. O amigo do Rav Ovadia fala: me mata, mas não mata o Rav Ovadia. O Rav Ovadia fala: não precisa disso. Aponta para o mafioso e fala: você com dinheiro de máfia enganando o povo judeu não tem mais. Vai trabalhar de qualquer coisa, de máfia você não ganha mais dinheiro. O cara apontou a arma para o Rav Ovadia, o Rav Ovadia olhou para os olhos dele e falou: se você quer tentar, tenta. O cara ficou com medo, tremeu as mãos, não teve coragem de matar o Rav Ovadia e foi embora. O Rav Ovadia manteve a sua palavra, derrubou a máfia de comida falsamente kasher no Egito. E em 1950, 3 anos depois, que ele construiu e ajudou muito a anti-assimilação do Egito, fortaleceu comunidades, criou-se mikveh, sinagogas, yeshivá, e ele também ajudou muitos a fazerem aliá e irem para Israel. Na época, ele sofreu grande pressão do Estado de Israel, como de outros locais secretos, para que ele proibisse os judeus do Egito a fazerem aliá. Era o antissemitismo, era o ódio contra o sionismo, não querendo que os judeus fossem para Israel. O Rav Ovadia, vendo que a pressão era grande, com tudo isso ele falou: não vou escrever carta para judeus não irem para Israel, não vou proibir ninguém, muito pelo contrário, vou continuar fortalecendo cada vez mais os judeus saírem da diáspora e irem para a nossa casa verdadeira, Eretz Israel. Então o Rav Ovadia, mais uma vez, das muitas que vocês ainda vão ouvir, não temia maldade, não temia as pessoas que não acreditavam em Hashem, não temia os corações odiosos contra os religiosos ou aqueles que amam Hashem. Pessoal, o Rav Ovadia Yosef, nisso em 1950, é chamado então para voltar para Israel, porque grande parte do assunto e da questão no Egito estava resolvido. E aí ele voltou para Israel, tá? E em 56 foi chamado para ser um grande juiz em Petar Tikva, que faz parte de Gush Dan, que é uma área onde você tem lá Tel Aviv, enfim, e muitas cidades ali litorais. E aí, 3 anos depois, ele foi chamado para ser juiz, tá, Jerusalém, entre os principais juízes que decidem todos os casos de Israel e do mundo afora em Jerusalém. Ele ficou assim como juiz por 10 anos. Tá certo, pessoal? 10 anos. Nesse meio tempo ele escreveu muitos livros, que no final da aula eu vou trazer para vocês um pouco do que o Rav Ovadia escreveu em livros, pessoal. Tá? Em 1969 ele foi chamado para ser o rabino-chefe de Tel Aviv. E depois, um ano depois, em 70, ele ganhou o Prêmio Nacional de Escritura mais completa e melhor montada de Israel, que é o seu livro Yabia Omer, que ao todo devem ter mais de 17 livros, da qual são perguntas e respostas que nós falamos, recebeu um prêmio nacional. 2 anos depois, em 1972, foi anunciado ele, o rabino-chefe de Israel, chamado também Maran Arishon LeTzion, o primeiro de Sion, né, de Sião. E o costume sefaradi é os rabinos ficarem por 10 anos, rabino-chefe de Israel. Normalmente você vê aquelas túnicas antigas, aquele turbante bonito, com ouro, que normalmente é dado a todos os rabinos-chefes sefaradi de Israel, para comparar a ideia de rei, um rabino que vai liderar todo o judaísmo de Israel e do mundo inteiro, e assim foi o Rav Ovadia de 72 até 1982. Pessoal, durante a guerra de Yom Kippur, um ano depois a ele ser chamado e anunciado como rabino-chefe de Israel, começa a guerra de Yom Kippur, onde Líbano, Egito, Síria, países atacam Israel no meio da tarde de Yom Kippur, quando os judeus já estão mais ou menos completando as suas 20 horas de jejum, fazem um ataque covarde, mas não é um ataque, uma operação para destruir Israel. Mais de 2.600 soldados são mortos, um pouco mais de 3.000 israelenses foram mortos durante esse pouco tempo de guerra. Foi a maior baixa que nós já tivemos em uma guerra desde 1948 e aconteceu uma grande questão.
Durante a guerra, estava todo mundo com medo de sair de casa. E era para ter medo, risco de vida. Mas o Rav Ovadia, para fortalecer os soldados, a infantaria, para fortalecer os tanquistas, ele foi até a divisa com o Sinai, aonde estava acontecendo toda a guerra, e foi falar com os soldados normal, comandantes, abençoar um por um. Foi falar com os soldados que estavam no fronte da guerra, abençoando, fortalecendo um por um, falando da importância das mitzvot, abençoando para que nenhum se machuque, para que aconteça milagres, não aconteça nada com eles. E muitos desses soldados que foram diretamente abençoados pelo Rav Ovadia não sofreram qualquer risco sequer durante a guerra. Agora, após a guerra, o Rav Ovadia foi lançado num desafio mortal. Por que mortal? Por causa do que a gente chama de Isha Aguná. Isha Aguná, em português, é um caso da Guemará, quando a mulher tem o seu marido desaparecido e não está claro oficialmente se ele morreu ou não. E como o marido não se sabe se ele morreu, não se sabe se a Ketubá, que é o documento matrimonial, está valendo ou não. Em outras palavras, não se sabe se ela é uma mulher viúva ou ela é uma mulher casada. Na prática, não se sabe se ela pode voltar a casar, levantar uma família, nunca mais. O Rav Ovadia, no final das contas, conseguiu resolver mais de 1000 casos de mulheres que não estava claro pela Lahá e precisava de um grandioso, precisava de uma máquina de assumidade, de um líder sábio, que dentro dele tinha até pontas que a gente chama de resquícios de profecia, para conseguir ter tanta sabedoria para liberar essas mulheres da situação complicada de nunca mais poder casar, sendo que muitas delas tinham 20 anos, 19, 18 anos de idade. No final das contas, ele conseguiu resolver mais do que 1000 casos que aconteceram, tá bom? No caso de Isha Aguná. E Baruch Hashem, em todos esses casos, essas mulheres puderam voltar a ter uma vida matrimonial, tá bom? Matrimonial. Galera, uma outra coisa interessante que foi acontecendo ao longo do caso, na verdade, uma das maiores bombas que o Rav Ovadia Yosef vivenciou era o seguinte: foi a ajuda que o Rav Ovadia Yosef começou a dar para os judeus etíopes. Qual que era essa questão dos judeus etíopes? Bom, pessoal, deixa eu falar muito rapidamente para vocês. Os judeus etíopes, eles são os judeus que estão ligados à tribo de Dan. Dan, uma das 12 tribos do povo judeu. Esses judeus foram, quando eles saíram, foram para a diáspora, após a destruição do primeiro templo. Então, o que aconteceu? Após a destruição do primeiro templo, esses judeus ficaram em lugares como a Algéria, como a Etiópia, Tunísia, e ficaram lá durante quase 2.700 anos, e foram esquecidos, e acabaram não recebendo ajuda. Em 1864, o rabino-chefe da Alemanha fez um pedido público para que se salvasse os judeus que moram na Etiópia, os judeus negros, tzadikim, justos, que mantinham o seu costume durante 2.700 anos e não estavam sendo ajudados. Bom, ninguém conseguiu dar uma solução para esse caso em 1864. Depois, em 1921, veio o famoso Rav Avraham Yitzhak Cohen Kook, o grande Rav Kook, e pediu publicamente para que se salvasse esses judeus da Etiópia, mas ainda nem havia Estado de Israel. Não tinha essa estrutura para ajudar. Afinal das contas, ninguém conseguiu ainda resolver o caso deles. Até que chegou então o Rav Ovadia Yosef, da qual ele escreve no Yabia Omer, no livro dele de perguntas e respostas, que até hoje pode-se ler as palavras dele, que precisa-se agora salvar os judeus da Etiópia. E eles são judeus que fazem parte da profecia de Yeshayahu, Isaías no capítulo 27, passo 14, 16, alguns outros, que tem que voltar para Israel, que isso é parte da redenção. Então o Rav Ovadia começa uma guerra inclusive contra o relógio. Por que contra o relógio? Porque nesse momento que o Rav Ovadia começa a ajudar, começa-se um pouco antes disso, para falar a verdade, uma guerra civil na Etiópia. Muçulmanos radicais aproveitam a guerra civil para tomar tribos inteiras, humilharem mulheres, estuprarem crianças e fazerem toda a maldade que o muçulmano radical faz. Nessa época, quem era o principal objetivo a ser perseguido? Judeus, óbvio. Judeus da Etiópia começaram a ser brutalizados
brutalmente perseguidos. O Rav Ovadia começa uma guerra contra o relógio, começa uma guerra contra o parlamento israelense, começa uma guerra contra ministros israelenses, começa uma guerra contra o primeiro-ministro da época, tá bom? Yitzhak Rabin. E ele chega e fala, esses judeus precisam ser salvos agora. Ele faz uma guerra para salvar esses judeus, até que acontece o seguinte, na época, não era o Yitzhak Rabin, era o Menahem Begin. O Menahem Begin, junto com o seu conselheiro pessoal, foram até o Rav Ovadia e falaram, então é garantido que eles são judeus? É garantido que é importante salvar eles? O Rav Ovadia falou, mais do que importante, tem que ser agora. Escutam o Rav Ovadia e vão salvar os etíopes. Pedem por Mossad, Organização Secreta de Inteligência de Israel, para fazer rápido alguma coisa. Montam 40 aviões que chegam no meio da noite e salvam mais de 8.000 etíopes de uma vez só. Durante 40 horas, 40 aviões trazem, em média, 200 ou até mais judeus por avião, que são recebidos em Israel pelo primeiro-ministro, em seguida pelo Rav Ovadia Yosef, com grande calor humano, são reconhecidos como judeus. Muita gente na época não estava acostumado a ver judeus com aquele tipo de túnica branca, com roupas muito diferentes, parecia que não era judeu. O judeu negro é muito comum ver em Israel. O judeu iemenita também é moreno, quase negro. Os sefaradim, muitos sefaradim são quase negros. O judeu negro é comum. Mas o tipo de roupa, batas brancas, ficava muito estranho, parecia que não era judeu. Muitos não queriam casar com os etíopes, começou um preconceito. O Rav Ovadia bateu na tecla e falou, isso é ódio gratuito. Os etíopes podem casar normal, até com Cohen. Não importa quem é do povo judeu, pode casar normalmente com etíope. Até na época o Rebbe de Lubavitch, quando perguntaram para ele se os etíopes eram judeus, o Rebbe falou, eu não sou posek alahá, eu não legislo lei. Eu não posso responder isso. Na época, o mundo inteiro focou no Rav Ovadia e ele falou, são judeus, precisam fazer aliar, tem que receber todo o amor e carinho normal aqui no Estado de Israel e podem casar com qualquer judeu normal. Pessoal, o Rav Ovadia Yosef, depois ele deu uma grande orientação aos milhares de etíopes salvos sobre os costumes, como faz agora que chegou em Israel. Enfim, foi uma maravilha. Rav Ovadia Yosef aí salvando milhares de judeus da Etiópia, da qual ninguém tinha conseguido fazer até então. Inclusive, o Rav Ovadia ajudou a realizar uma profecia do Yeshayahu, Isaías 27, Passuco 13, da qual está escrito que até a tribo de Dan voltará naquele tempo para Israel e se curvará para Hashem. E Yeshayahu lá diz que o templo ainda não estará construído quando a tribo de Dan, os etíopes, forem salvos. Mas já ainda se manterá do segundo templo, o Kotel e os muros de Jerusalém, que foi exatamente o que aconteceu. Pessoal, o Rav Ovadia Yosef, ele foi um rabino que ele conseguiu juntar todas as opiniões dos rabinos sefaradim durante todas as centenas de anos em uma opinião. Quando ele escreveu o famoso livro Yalkut Yosef com seu filho, 26 livros, eu tenho todos eles aqui em casa, 26 livros, cada livro em média 600 páginas, vezes 26, sobre Alahá, sobre lei judaica, sobre todos os assuntos do mundo. O Rav Ovadia Yosef foi o rabino que mais escreveu livros da lei judaica desde 500 anos atrás do Rav Yosef Karo. Não teve ninguém que escreveu tantos livros de lei judaica, que foi tanta assumidade, inteligência e bravura no estudo da Torá escritas de lei, como em 500 anos de história do Rav Yosef Karo. Tanto que o segundo nome do Rav Ovadia é Yosef. E o primeiro nome do Rav Yosef Karo é Yosef. E até se fala, ironicamente, desde o Rav Yosef até Rav Yosef, não existe ninguém como o Rav Yosef. Ou seja, eles são os dois pilares durante 500 anos, assim, de história da escrita da lei judaica. O Rav Ovadia Yosef tinha uma época que ele discutia a lei judaica com o Ben Ishai. O Ben Ishai já tinha falecido e o Rav Ovadia falava, essa lei do Ben Ishai está tudo certo, porque não existe lei errada. Se tira de opiniões da Guemará. Mas o Rav Ovadia discorda, escrevia diferente. Ele escreveu então um livro que tem em média 6 livros, um volume de 6 livros, chamado Alihot Olam, da qual ele pega todos os estudos do Ben Ishai e ele diz o que concorda, o que não, o que vale para dentro de Israel, o que vale só para fora. E muita gente na época falou, Rav Ovadia, você é muito grande, mas o Ben Ishai foi o maior rabino de lei judaica da geração passada. O Rav Ovadia falou, você acha que eu também não me preocupei com isso? Logo quando comecei a escrever para mim mesmo e com medo de publicar, o Ben Ishai apareceu no meu sonho, mostrou todos os
sinais de sonho verdadeiro pela Torá e me falou de forma clara, Rav Ovadia Yosef, eu amo ver daqui do mundo vindouro do Olam Abá as discussões maravilhosas de Torá que nós temos entre a gente, discussões saudáveis, boas. Continue com esses estudos, porque eles estão enaltecendo muito a Hashem. O Rav Ovadia então entende que esse é um ótimo sinal para publicar os livros Alihod Olam. O Rav Ovadia Yosef, pessoal, também ajudou grandiosamente na operação Entebbe, aquela operação que aconteceu em 76, com um avião que estava indo para a França, foi pego, sequestrado por terroristas da organização palestina e foram levados para Entebbe, 3.800 quilômetros de Israel, justo para Israel não ter como fazer nada, militarmente para salvar os mais de 260, se eu não me engano, passageiros que estavam judeus na sua maioria, que foram sequestrados. Chegaram por Rav Ovadia de forma secreta. Na época, o primeiro-ministro foi Yitzhak Rabin e o Shimon Peres, que era o ministro da defesa na época, foram secretamente por Rav Ovadia e falaram: Rav Ovadia, você acha que a gente faz ou não uma coisa militar para salvar? Porque é muito longe, a chance da gente morrer, os militares e também os passageiros é grande. O Rav Ovadia falou: pode fazer, vai ter sucesso, eu vou rezar por vocês. Perguntaram se podia fazer em Shabbat. Ele falou: pode fazer em Shabbat, porque é risco de vida. Eu estou garantido para vocês que vai terminar em sucesso. Não deu outra. Terminou em sucesso. Para quem quiser assistir, vejam no Discovery Channel, no History Channel, botem no Google, documentário sobre a Operação Entebbe. Tá certo? Vocês vão ver, vocês vão ficar... Eu fiquei arrepiado do pé à cabeça, pelo menos metade do documentário, e ainda mais lembrar que grande parte da operação foi orientada e aconselhada pelo maior líder sefaradê da geração, Rav Ovadia Yosef. Infelizmente, no final da operação ao todo, faleceram 3 pessoas, entre eles civis e o irmão do Benjamin Netanyahu, que era o comandante. Mais de 260 vidas foram salvas, todos os terroristas da questão foram mortos, 45 soldados de Uganda, terroristas, foram mortos, e todos esses foram trazidos para Israel são e salvos. Pessoal, ele era sábio demais. A sabedoria dele era algo tão grandioso que as pessoas achavam às vezes que parecia com profecia. Por mais que hoje em dia não temos mais profecia, nós chamamos isso de Shemetz Shel Ruach HaKodesh, resquício de mensagem divina. Um caso que eu vou dar para vocês, porque tem um montão, foi quando uma mãe chegou junto com... uma esposa e um marido, chegaram por Rav Ovadia chorando, e a mãe falou: eu sou estéril há muitos anos e a gente não consegue ter filho. O Rav Ovadia fechou os olhos, começou a rezar por ela, abençoou ela, brahá, brahá, brahá. Pegou um papel, escreveu umas palavras, dobrou e falou: você vai ter filho, mas você só abre esse papel no dia do Brit Milá. A mulher falou: mas eu sou estéril, ainda nem estou grávida, nem sei se é menino para fazer Brit Milá. Você estava falando, pega o papel. O Rav Ovadia falou: Mazal Tov, pode ficar tranquilo que você já, Bezat Hashem, vai ter filho. Pessoal, ela na mesma semana para a semana seguinte, ela entra em gravidez. Quando ela vai fazer ultrassom 3 meses depois, ela vê que ela tem 3 meninos. 3 meninos na barriguinha dela. Quando nascem os 3 filhos, ela morrendo de vontade de abrir o papel. No dia do Brit Milá dos filhos, pessoal, eu falo isso e fico arrepiado. No dia do Brit Milá dos filhos, ela abre o papel. Na hora do Brit Milá. E está escrito: e o nome deles devem ser Avraham, Yitzhak, Yaakov. Esse é o nome, mãe, que você tem que dar para os seus filhos. Avraham, Yitzhak, Yaakov. O Rav Ovadia, quando escreveu esse papel, era antes da mulher sequer ter ficado grávida, era estéril. E o Rav Ovadia já tinha previsto, escrito o nome dos 3 filhos que deveriam ter essa menina. Pessoal, é tanta história de milagre que eu preciso dar uma resumida aqui. Mas eu quero falar para vocês o seguinte: ele era conhecido por ter visões muito fortes, não visão assim vidente que a gente está acostumado a escutar por aí, visões de sabedoria, como está escrito no Ética dos Pais, no Pirkei Avot, eis é o Raham Aroe Tanolad. Quem é o sábio é aquele que já vê o que acontece lá na frente. Também tem outro que é sábio, outra pergunta no Pirkei Avot, que é quem é o sábio, aquele que aprende de todo mundo. Tá certo? Mas o que quer dizer o Pirkei Avot?
quando fala que quem é o sábio é aquele que vê o que vai acontecer na frente. É para dizer que no final das contas a Guemará fala, Haham Gadol Minavi. O sábio, ele é maior que o profeta, porque o profeta ele tem 1 bilhão de pré-condições para profetizar. Às vezes é o local, a hora do dia, se ele está feliz ou não está. O sábio, mesmo quando ele está triste, ele continua sendo sábio. O sábio, mesmo se é dia ou noite, ele é sábio. A sabedoria dele consegue sobrepor até a profecia. O Rav Ovadia Yosef uma vez sonhou com Mashiach. E ele sonhou que ele estava com Mashiach no Kotel. E ele perguntou para o Mashiach, por que você não está vindo? Por que você não vem? E aí o Mashiach falou, ainda existem em média 1 milhão de crianças em Israel que não sabem Torá, não sabem às vezes nem sequer um versículo. Nisso o Rav Ovadia se mexeu mais ainda. Além das dezenas e dezenas de livros de Torá, além de ter sido juiz, salvado mais de 10 mil judeus etíopes, além de ter montado milhares ao todo pelo mundo com a sua orientação, milhares de sinagogas, milhares de yeshivot, centenas de mikveh puro para mulheres, e tudo, o Rav Ovadia começou a fazer vídeos chorando, pedindo para as pessoas passarem educação com Torá, começou a andar pelas cidades 24 horas por dia, ou escrevendo livros de Torá, ou atendendo no telefone, ou visitando as pessoas pelo mundo inteiro. O Rav Ovadia foi para o Brasil algumas vezes para responder Torá, para ajudar as pessoas, lutava fortemente contra o reformismo. Pessoal, ele era o terror dos reformistas, porque todo aquele que tentava fazer somente dinheiro em cima da Torá, somente mentira e somente nojeiras com o judaísmo, era literalmente esmagado por esse grande tzadik, Rav Ovadia Yosef. Ele, por isso, Rav Ovadia, ele deu aquela carta famosa dizendo que na América do Sul inteira tinha que separar as conversões. Por quê? Porque a maior parte das conversões, 1970, 80 e muitas hoje em dia, totalmente reformistas. As pessoas se convertem e nem sabem Torá ainda. Se convertem e assumem que ainda nem estão cumprindo o Shabat. Tudo errado. O Rav Ovadia falou, chega, essas pessoas que estão se convertendo, se caso valer a conversão, essa pessoa está frita. Porque muitos se convertem e depois não cumprem nada. E não tem volta. Então a gente fica na dúvida se recaiu sobre ele ou não a conversão, fica na dúvida agora do que vai ser do mundo vindouro dele. Ele falou, chega! E ele lutava muito fortemente contra reformistas, lutava contra aqueles que tentavam falar em nome da Torá, porém contra a Torá. O Rav Ovadia Yosef, pessoal, escreveu muitos livros, como Razon Ovadia, cada livro com vários volumes, Yabia Omer, Alihot Olam, Yehav Da'at, Maor Israel, Taharat Habayit, Anaf Etzavot, Leviat Ehen e muitos outros. O que eu estou falando para vocês é que ele escreveu uma quantidade de livros que dá uma biblioteca inteira, só dos livros que ele escreveu. O Rav Ovadia Yosef, ele era odiado pela mídia. Na época que ele tentou ajudar os judeus etíopes, a mídia ficava falando que ele estava fazendo besteira, que ele ia trazer pessoas que não tinham nada a ver para Israel, que eram judeus etíopes, durante 2 anos. Final das contas, o Rav Ovadia venceu essa guerra e trouxe. Uma outra época, que foi essa época que ele ajudou as mulheres que estavam com seus maridos mortos na guerra, mas ainda não se sabia oficialmente se estava morto ou não pela lei judaica, mais de 1000 casos. Eu não quero dar o nome da emissora, tá? Porque pode ser que eles se arrependeram disso, eu não quero falar. Posso entrar sem querer em Lashon Hara. Eu vou contar a história sem falar emissora. Uma certa emissora que odeia religiosos falou, vamos ver se o Rav Ovadia é tão sábio. Vamos pegar uma atriz, e vamos ir para o Rav Ovadia chorando, fingindo que ela perdeu o marido numa guerra. Para o Rav Ovadia dar o veredito para ela, de que ela então é solteira pela lei judaica e pode se casar. Quando, na verdade, essa atriz é casada. E ela quis mostrar, num programa de televisão, o quanto os rabinos não sabem nada, o quanto eles são enganados por qualquer coisa, e é muito fácil trapacear um rabino. Bom, foram lá, chegaram para o Rav Ovadia, a mulher chorando, o Rav Ovadia foi, viu a história toda, ok, tem testemunha? Tem, botaram testemunha falso na emissora, e falou, bom, pelo que eu estou vendo, tem tudo. Então eu dou o veredito que você é solteira. A mulher foi sorrindo de alegria se encontrar com o marido no estacionamento, porque eles vão ter uma matéria que vai doer nos religiosos.
Quando ele chega no estacionamento, encontra o marido morto. Ou seja, quando o rabino Rav Ovadia Yosef, que não sabia que estavam tentando enganar ele, mas quando ele deu o veredito, então você é solteira, significa que você não tem marido. E quando um tzadik fala nesse mundo, as palavras são escutadas imediatamente. Quando um tzadik fala, então você é solteira, significa que você não tem mais marido. Acabou essa realidade de marido. Só que Rav Ovadia não sabia. Óbvio que ele não faria se ele soubesse. E no final das contas, esse cara morreu e a matéria foi cancelada. Ninguém fez piada com os tzadikim do povo judeu. Mas para vocês verem que a gente nunca tem que brincar no sentido de desprezar, jamais falar mal de sábios, jamais desprezar, nem sequer com indiretas, os sábios do povo judeu. Pessoal, o que aconteceu, galera? Tentaram matar o Rav Ovadia muitas vezes, principalmente os terroristas muçulmanos. O Rav Ovadia tinha um grande histórico, falava árabe, ele aproximou o presidente do Egito para fazer o acordo do Sinai. Saibam que o acordo do Sinai com o Egito foi praticamente o único que deu certo. E você quer me perguntar, quem convenceu o presidente do Egito a aceitar fazer o acordo daquele jeito com Israel para entregar o Sinai? Rav Ovadia Yosef. Dessa forma, não deixando acontecer muitas guerras, muito ódio e muitas mortes. O Rav Ovadia Yosef era odiado pelos terroristas muçulmanos, porque o Rav Ovadia não tinha papa na língua. Quando alguém perguntava o que se deve esperar dos terroristas, ele falava nada, que Hashem destrua todos eles. Não se pode fazer acordo com terrorista, não se pode acreditar em terrorista, não é para confiar neles, e falava duro. Enfim, terroristas tentaram matar ele, nunca conseguiram. Ou a pessoa no dia seguinte passava um acidente, o próprio terrorista, ou a bomba não explodia, ou tentavam matar o Rav Ovadia e o Mossad, ou o Shabak, que são as inteligências nacional e internacional, encontravam o terrorista, ninguém conseguia. Eu mesmo tive o mérito de rezar na casa do Rav Ovadia Yosef, onde ele fazia shaharit, e na casa dele ele abria uma sinagoga para muitas pessoas entrarem. Eu tive o mérito de rezar com ele, e você vê que a segurança era grande. Os seguranças olham o teu tefilim para saber se não tem alguma coisa dentro, mas com segurança ou com segurança, nunca ninguém conseguiu tocar no Rav Ovadia Yosef. Ele era muito duro contra os terroristas. Ele também foi muito duro contra a entrega da faixa de Gaza para o Hamas. Na época, não era o Hamas, na época era só a organização terrorista palestina, que era igual ou pior que o Hamas. E o Rav Ovadia falou, não pode, porque quem entregar a terra de Israel para os terroristas é como se estivesse furando os olhos de Hashem. Olha a frase que o Rav Ovadia falou. Pessoal, tira e queda. O primeiro-ministro Ariel Sharon, que eu não estou julgando mal, que Hashem tenha piedade da alma dele, fez muitas coisas boas, mas eu só estou trazendo aqui para falar a história. Quando ele entregou a faixa de Gaza para os árabes e virou do Hamas, e por causa disso 15 mil judeus ficaram sem casa, quase nenhum deles foi ressarcido até hoje. Muitos judeus morreram com os mísseis que se aproximaram com a terra entregue para o Hamas. O primeiro-ministro, em seguida que entregou a faixa de Gaza, ele caiu em coma. Ficou mais de 10 anos em coma e morreu. O Rav Ovadia, quando ele falou, quem entrega a terra de Israel para terrorista, é como se estivesse furando os olhos de Hashem. Quando um tzadik fala, Hashem cumpre, como está escrito na nossa Gemara. Pessoal, o Baba Sali, tem algum maior cabalista que a gente já ouviu falar dos últimos centenas de anos? Baba Sali, eu não conheço. Rav Israel Abuhatzira. O Baba Sali tinha um amor pelo Rav Ovadia. O Baba Sali tinha um carinho. As palavras do Baba Sali eram sempre claras. O Rav Ovadia Yosef é um grande líder. O Rav Ovadia Yosef tem que ser escutado em cada letra do que ele disser. Cada palavra que o Rav Ovadia fala, nós temos que cumprir. Baba Sali. Então, se vem algum reformista te falar mal do Rav Ovadia Yosef, se vem algum palhaço falar mal de algum tzadik, seja mal de qualquer tzadik da Torá, lembre que todos eles eram amados um pelos outros entre os tzadikim e eram amados por Hashem. Obviamente não vai ser o reformista que vai ser amado por Hashem, porque esse está frito depois do dia da morte dele. Pessoal, o sonho do Ben Ishai, o sonho com Mashiach, a questão do primeiro-ministro entregue faixa de Gaza e caiu em coma. O amor que o Baba Sali tinha por ele. O amor dos tzadikim que tinham por eles era uma coisa anormal. O Rav Ovadia, ele tinha um amor muito grande pelo povo judeu. Se você escreve Rav Ovadia no YouTube, você vai ver o número de vezes em shiurim, em aulas, que ele chorou. Quando, por exemplo, ele estava dando uma aula sobre a destruição do templo, chorando.
Quando ele está falando sobre a importância de agradecer a Hashem que a gente voltou para Israel, muitas vezes chorando. Quando ele falava sobre crianças que ainda não sabem Torá, chorando. Sobre o amor que ele tinha pelos tzadikim e que os tzadikim tinham por ele. Sobre o que ele fala sobre o Rebbe de Lubavitch. Não tem política religiosa com ele. Ah, não, mas a gente é Sfaradi lá, esquina. Não tem nada disso. Vocês podem ver que eu e Elial tento pelo menos seguir os passos, um pouquinho desses rabinos. Nunca fazer política religiosa entre os verdadeiros sábios. Todo sábio verdadeiro deve ser seguido e escutado. E o Rav Ovadia falou, não levanta um rabino igual o Rebbe de Lubavitch. Não levanta um rabino igual o Rebbe de Lubavitch. O que ele fez pelo povo judeu, o que ele salvou na diáspora, não tem igual. Aí alguns tentam às vezes atacar Rav Ovadia, mas não pode defender. Ele é um rabino que é de um outro grupo. Como assim? Todo mundo conta para Minyan igual, todo mundo reza na mesma sinagoga, mas a gente tem que ficar um falando contra o outro. Ele detonava quem falava mal contra os tzadikim. O amor que ele falava em relação ao Rebbe Nachman de Breslev, sobre a importância de estudar os livros do Rebbe Nachman, sobre a importância de entender e estudar todos os tzadikim independentes do seu costume. O amor que ele tinha, pessoal, para Israel muito grande. Eu lembro de uma história também, quando aqui em Israel, uma linha política que odiava os religiosos estava para ganhar as eleições de primeiro-ministro. E aqui é parlamentar, primeiro-ministro. É como se fosse o presidente. E aí, na época, estava para ganhar uma linha política que não gosta de Israel, que não gosta dos judeus, não gosta dos religiosos. Olha que loucura. O Rav Ovadia, no dia da eleição, falou, quem votar nesse grupo que odeia os judeus religiosos vão ser amaldiçoados nesse mundo e no mundo vindouro. Pessoal, até a galera que era ateia, pesquisas foram feitas em parte de Israel que até ateus ficaram com medo e então votaram em qualquer partido, menos nesse. E esse partido afundou, perdeu, não ganhou as eleições. O Rav Ovadia estava em todos os assuntos. O Rav Ovadia estava em qualquer âmbito. Eu não estou brincando. Vou dar um exemplo. O time famoso de Jerusalém chamado Beitar Yerushalayim, que é feito por muitos tradicionais sefaradim, que cumprem pelo menos Shabat. Uma vez foram para o Rav Ovadia e pediram brahá. O Rav Ovadia falou, eu sempre dei brahá para vocês, mas eu fiquei sabendo que vocês não estão cumprindo o Shabat, estão jogando em Shabat. Então, a minha bênção está retirada, vocês só vão perder. Perderam 7 jogos seguidos. Foram desclassificados de tudo. Voltaram para o Rav Ovadia e falaram, Rav, pelo amor de Deus, abençoa o nosso time de futebol. O Rav Ovadia falou, é simples, cumpre o Shabat. Eles voltaram a cumprir o Shabat, o Rabino abençoou, falou, não vai existir time melhor do que vocês. Não existe time aqui em Israel mais forte, mais contundente do que o Beitar Yerushalayim. Em futebol mesmo, tem times muito melhor que o Beitar, Maccabi Tel Aviv, eu não acompanho, mas eu sei que tem times muito melhores. Mas é incrível que muitos judeus, quando vão na torcida do jogo do Beitar, levantam quadros de tzadikim, falam frases de Torá, agradecem o gol com Shema Israel. Eu não estou dizendo que isso é o ideal, mas é muito melhor do que torcidas que não acreditam em Hashem, torcidas que estão marcadas até com cruz, às vezes, no braço. Não estou nem aí. Eu prefiro 1000 vezes mais uma torcida que ama Hashem, que na época de Elul, que é época perto de Rosh Hashanah, cantam músicas durante o jogo de Selihot, pedindo desculpa para Hashem, aproveitam o próprio momento do jogo para fazer rezas para Hashem. O Rav Ovadia Yosef, ele estava em todos os assuntos. Tinha hospitais em Israel grandes que não queriam ser kasher. O Rav Ovadia falou, por que vocês estão fazendo isso? Vocês estão curando o corpo e estão adoecendo a alma. Ele conseguiu fazer grandes hospitais, até o Shaarei Tzedek, o maior hospital de Jerusalém que minha esposa trabalha, tornou ele todo kasher. Tinha uma época que as pessoas tinham preconceito contra os sefaradim, contra os marroquinos, não queriam que os sefaradim votassem, não queriam que os sefaradim tivessem a sua asgarra, que é o seu selo de comida kasher. E o Rav Ovadia conseguiu acabar com essa política. Hoje em dia existem vários selos rabínicos sefaradim para kasher normal. O Rav Ovadia Yosef, as opiniões dele chegavam em sinagogas da Tijuca. As opiniões dele chegavam em praticamente todas as sinagogas de São Paulo. A opinião e as cartas dele chegavam em todos os lugares da América do Sul. Todos os lugares da diáspora de Israel escutavam o Rav Ovadia Yosef, um rabino anormal em grandeza, anormal em humildade, anormal em amor a Hashem, e zero medo de reformista, zero medo de terrorista, zero medo das besteiras do mundo. Por isso, pessoal, o Rav Ovadia Yosef, não só que ele é um grande, tzadik, como quero deixar claro, para todos vocês que estão me escutando,
Todo aquele que fala contra um rabino só porque ele é um líder duro, mas falar mal, um líder duro, se ele não fosse um líder duro, ele não teria feito nada do que eu contei para vocês em 1 hora. Quem fala mal e despreza, certeza é reformista. Certo? Reformista. Completo. Quem chega e fala contra o Baba Sali, contra o Rav Ovadia Yosef, contra o Rav Mordechai Eliyahu, contra qualquer tzadik verdadeiro, reformista. Uma coisa é, respeitosamente, falar sobre a diferença de opiniões e tal. Agora, falar mal, ir contra, reformista. Não me importa se essa pessoa faz isso dos Estados Unidos, do Zimbábue, de qualquer lugar do mundo, ele é reformista. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque é famoso algumas pessoas que ficam jogando coisas no YouTube, vídeos dizendo que o Rav Ovadia falou isso, falou aquilo, quando a maior parte delas são totalmente mentiras, ou até foram verdades, mas são tiradas totalmente do contexto. E eu conheço todas. Eu conheço todas as formas de tentar falar contra o Rav Ovadia. Claro, todo cara que era anti-sionista, todo judeu não religioso que odeia a Torá, odiava o Rav Ovadia. Então, obviamente, que lado eu quero ficar de um tzadik como esse? Ou a gente acha que o tzadik ele só é doce, ou ele só é fofo. Alguém acha que o rei Davi aqui só era doce e fofo? Alguém acha que os reis, Hisquiel Amélia, rei Shaul, rei Shlomo, era só fofo? Existe a hora que o tzadik abraça, existe a hora que o tzadik dá um tapa na mesa e fala, chega. Como Rav Ovadia Yosef fez em relação a todos os sentidos. Por isso, pessoal, essa é a mínima de opinião que eu tento trazer também para nossas aulas. Às vezes, algumas pessoas me criticam falando, Eliyahu, você fala contra os reformistas, para quê? Vão viver todos em paz. O problema é que nunca vai existir paz verdadeira enquanto tem pessoas que enganam os outros em nome da Torá. Enquanto tem pessoas que compram casas, apartamentos e carros novos em nome da enganação de milhares de judeus, orientando eles a fazerem tudo errado. Paz não é isso. Paz não é ser otário. Paz não é ser trouxa. Paz é seguir a verdade e com a verdade ter paz. Se tem no Irã alguém matando crianças porque achou que ele usou uma roupa feminina, paz não é dizer parabéns, mate quem você quiser, todos têm que se amar. Esse tipo de amor, bora jogar ele fora. Amor falso, paz falsa, eu não quero. Como está escrito no final da Amidah, Ose Shalom Bromav, Huverahamav Ose Shalom Aleinu, Velekol Am Yisrael Veimur Amém. A gente fala que Hashem ele faz paz nos mundos superiores, ele faz paz nos mundos e fará paz sobre o povo judeu. A paz de Hashem é a verdadeira, é aquela que fala luta contra Amalek, é aquela que fala luta contra os filisteus, é aquela que fala não deixa acontecer assimilação. Hashem diz pra gente, seja duro e forte na hora das mitzvot. Hashem não fala pra gente, seja só fofo. Vem um reformista e começa a dizer que não precisa cumprir Shabbat. Vem um reformista e começa a tocar em mulher, a mulher começa a não ter mais cobertura de cabelo, começa a fazer tudo errado. E você quer que eu aplauda? Alguém quer que alguém aplauda? Esse é o cara, quem aplaude é um imbecil, em todos os níveis. Ou ele é ignorante e não sabe, então não é culpa dele, porque ele só não tem nenhuma sabedoria. Ou ele é um imbecil, que está fortalecendo pessoas que estão indo contra Hashem. Não tem outra alternativa. Eu não tenho como bater palma para quem está pisando no Sefer Torah, para quem está pisando no nome de Hashem e do contra a Torah dele. Por isso, Baba Sali, Rav Mordechai Eliyahu, Rav Ovadia Yosef, Rebbe de Lubavitch, todos esses rabinos eram tzadikim, eram sérios, fortes. E é por isso que eles se tornaram o que se tornaram. Pessoal, quero terminar essa aula dizendo para vocês, para aproveitar para assistir todas as aulas. Acho que eu já tenho lá umas 4 aulas sobre rabinos e sábios e suas vidas. Agora vai ser a 5ª do Rav Ovadia Yosef. O meu canal está, Baruch Hashem, bombando aí. Aproveita para entrar, tá? Já temos aí mais de 1 milhão de visualizações. Estude lá no canal do YouTube, acompanhe a página Torá com você do Facebook, entre no estudo fechado de toda segunda-feira. Estamos terminando sobre Bnei Noach, um diamante para Hashem. Se você que está assistindo não é judeu e quer saber como ser um Bnei Noach tzadik, então você tem que estudar o nosso estudo. Se você quer adquirir os 3 módulos, os 3 meses, pode adquirir também a parte. A partir do mês que vem de junho, 11 de junho, nós começamos, as inscrições já estão abertas para o mês de junho. Nós vamos estudar 2 meses, 2 módulos sobre leis de kasher, tudo ligado a kasher. Casa, cozinha, carne, leite, Kabbalah, tudo que pode falar pela Kabbalah,
tudo que você puder imaginar sobre Kasher nós falaremos. Tanto para judeus quanto para Bnei Noach será permitido esse estudo fechado. Começamos 11 de junho do mês que vem. Você não pode perder. Entra em contato, você vai receber muitas vantagens, tá bom? Nessas aulas agora a gente pode se ver no começo e final da aula, o áudio é ótimo, a gravação agora está com um nível muito bom, enfim, você não pode perder, porque são muitas e muitas vantagens. Caso você queira entrar no estudo fechado, coloque o seu e-mail aqui embaixo, seja no Facebook ou seja no YouTube, coloque o seu e-mail aqui embaixo. E por último, quero convidar você a patrocinar o meu trabalho de aulas de Torá, fazendo com que dessa forma, para que o Rabino Eliel possa cada vez mais mergulhar nesse grande desafio de trazer muita Torá para os judeus, assim como também para os Bnei Noach. Convido você a patrocinar o meu trabalho, podendo ser aí com força, tanto pelo cartão de crédito quanto pela conta do Bradesco. Se você não tem a conta do Bradesco, entre em contato comigo que eu te passo. Assim você vai fortalecer muito o meu trabalho. Pessoal, quero terminar abençoando você, que a gente te dê muita brahá e atzlahá, que a gente proteja você e a todos nós de todo qualquer mal, espiritual, mental e físico, que a Hashem só nos dê alegrias, comemorações, que a Hashem nos dê o mérito de colar nos sadikim, colar nos sábios do povo judeu, que a Hashem aceite sempre nossas rezas letová para o bem, que a Hashem dê para a gente sempre cura espiritual, mental e física, saúde espiritual, mental e física, que a Hashem dê para a gente somente alegrias, que a Hashem pegue todas as bênçãos da Torá e coloque sobre todos nós. Pessoal, vai Torá, galera, Torá na veia. Bora terminar essa aula e vamos estudar mais Torá. Vamos olhar lá os vídeos do YouTube. É tanta aula de Torá, é tanto estudo diferente que acabou as desculpas. Vamos de casa, gostoso e relaxado, do trabalho, do caminho, de onde você puder e quiser estudarmos Torá. É isso aí, pessoal. Tudo de bom, Leitraot, e até a próxima.